Olá, meus irmãos e irmãs, sejam bem-vindos ao canal Vinícius Siqueira. E se você ainda não é inscrito aqui no canal, se inscreva aqui no canal e não esqueça de ativar o sininho das notificações. Todos os dias são postados vídeos abençoados aqui no canal para te abençoar. Vamos a mais uma palavra do Senhor. Hoje eu gostaria de compartilhar uma mensagem com vocês intitulada Endereço de Deus. Todas as pessoas, exceto os sem-teto, têm seu próprio endereço, através do qual podemos encontrá-los e enviar uma carta. Quando fui pioneiro de uma igreja de tendas em Buvandong, a esposa de um pobre fazendeiro frequentava minha igreja. Um dia ela apareceu de repente e disse que queria se encontrar comigo. Perguntei por quê e ela me disse: "Por favor, deixe-me saber o endereço de Deus. Eu tenho que escrever urgentemente uma carta para Deus, mas eu não sei o endereço dele." "Eu também não sei," eu disse. "Por que você simplesmente não ora a ele?" Então ela disse: "Oh, meu Deus, você é um falso profeta. Você não sabe o endereço de Deus. Você deve ser uma farsa." Eu não conseguia explicar mais, porque ela não me ouvia. Então eu disse a ela: "Oh, me desculpe, irmã, eu esqueci o endereço de Deus. Se você puder esperar uma semana, eu lhe darei o endereço dele." Então eu saí, mas estava perdido. Eu não sabia se o endereço de Deus existia ou não. Ajoelhei-me diante de Deus e orei: "Senhor, por favor, deixe-me saber seu endereço." A esposa daquele fazendeiro me perguntou sobre seu endereço para que ela pudesse escrever uma carta urgente para você, mas não sei nada sobre seu endereço. Por favor, me diga qual é. Depois de orar, comecei a ler a Bíblia e encontrei em Lucas 17:21. Nem as pessoas dirão: "Aqui está" ou "aí está", porque o reino de Deus está dentro de você. Eu li em João 14:20, "Naquele dia você saberá que eu estou em meu Pai, e você está em mim, e eu estou em você." Rapidamente encontrei o endereço de Deus. Uma semana depois, ela veio à igreja com um lápis e um papel para escrever o endereço de Deus e me perguntou: "Você achou?" "Claro, então qual é?" "É o seu endereço." "Não me provoque, pastor. Você me despreza porque sou ignorante e pobre? Não é verdade? Olhe para a Bíblia. Ela nos diz: "Naquele dia você vai perceber que eu estou em meu Pai, e vós em mim, e eu em vós." A Bíblia mostra claramente que o reino de Deus está dentro de você, e que eu estou em meu Pai, e você está em mim, e eu estou em você. O Senhor está dentro de você, irmã. Portanto, o endereço de Deus é o seu endereço. Você não precisa escrever para ele, apenas ajoelhe-se e ore diante dele. Então Deus vai ouvir você e responder. Então ela me perguntou novamente: "Se ele está dentro de mim, e as outras pessoas? Ele também está dentro delas?" "Não, de jeito nenhum. Deus está apenas em uma pessoa. Então como ele pode residir no coração de todos? Não tente me enganar." Então orei silenciosamente em meu coração: "Deus, me ajude." Então eu disse a ela: "Mãe de Musung, quando você vem à igreja na quarta-feira à noite, você passa pelo arrozal na lua cheia, não é?" "Sim, isso mesmo." "Olhe para o arrozal. Você pode ver a lua cheia no arrozal de Kim?" "Sim." "Então você também vê a lua cheia no arrozal do parque." "Isso mesmo. Você pode ver a lua cheia mesmo no arrozal de Seuk." A lua cheia é apenas uma lua, mas é refletida em cada arrozal. Da mesma forma, Deus é um só Deus, mas ele está presente em todos os lugares em que o Espírito Santo habita. Sim, você está certo, eu sei. Ainda me lembro de seu rosto impressionado. Você sabe, não devemos dizer sobre o trono de Deus: "Aqui está" ou "ali está", porque o reino de Deus está dentro de nós. O endereço de Deus não nos excluiu. Uma mulher encontrou o marido fumando no quarto depois que ele foi à igreja. Ela o repreendeu: "Querido,
Como você pôde fazer isso diante de Deus? Ele disse: há um telhado aqui. Deus pode nos observar na igreja, mas em casa ele não pode nos ver por causa do telhado. Se Deus não pode penetrar um telhado, como ele pode ser um Deus verdadeiro? Deus conhece cada pensamento nosso e ação, porque ele está dentro de nós. Deus está entronizado em nossos corações. Em primeiro lugar, Deus está entronizado em nosso pensamento. Depois que cremos em Jesus, nosso pensamento renasce. É mudado de uma mente mundana para uma mente do reino, de uma vida centrada no mundo para uma vida centrada em Deus, da fortaleza do diabo para o reino de Jesus Cristo. Em Provérbios 4:23 diz: acima de tudo, guarde o seu coração, pois é a fonte da vida. Visto que o trono de Deus está em nossos corações, a vida transborda neles. Filipenses 4:13 diz: tudo posso naquele que me fortalece. Nossos corações desempenham um papel importante devido ao poder onipotente que transborda deles. Se nosso pensamento é negativo, o poder de Deus não pode se manifestar em nossos corações. Deus é luz, nele não há treva alguma. Quando a escuridão preside, a luz não pode penetrar nesse pensamento sombrio. Se tivermos pensamento positivo, a luz de Deus opera através de nós. Quando nossa mente está realmente mudada e Deus está entronizado em nosso pensamento, não seremos desanimados ou negativos. Aqueles que dizem: eu não posso fazer isso, é impossível, não será feito, não realizarão nada, mesmo que qualquer obstáculo de desespero esteja em nosso caminho, sempre há um caminho para aqueles que pensam: eu posso fazer isso, será feito, vou tentar. Portanto, não devemos esquecer que Deus está entronizado em nossos corações. Além disso, Deus estende seu trono em nosso pensamento redentor. Colossenses 1:13 diz: pois ele nos resgatou do domínio das trevas e nos transportou para o reino do seu Filho amado. Quando pensarmos no precioso sangue de Jesus na cruz, que nos transfere para o reino do seu Filho, Deus virá em nosso coração. Em 2 Coríntios 5:17 diz: portanto, se alguém está em Cristo é nova criatura, o velho se foi, o novo veio. Neste novo coração, Deus virá e residirá. Quando olhamos para a cruz contando com a graça de Deus e nos apegamos a essa cruz, meditando em Jesus, Deus habitará em nossos corações. Se nosso pensamento está cheio com a graça redentora de Jesus Cristo, nasceremos de novo, como uma nova pessoa, pela presença de Deus. Jesus disse em Lucas 9:23 e 24, se alguém quiser vir após mim, deve negar-se a si mesmo, tomar sua cruz diariamente e seguir-me. Pois quem quiser salvar a sua vida vai perdê-la, mas quem perder a sua vida por mim vai salvá-la. Quando olhamos para a cruz, temos o pensamento de que morremos com Jesus na cruz e fomos sepultados e ressuscitados com ele. Nosso velho morreu e nós renascemos, e nossa velha obstinação morreu, e renascemos como uma nova pessoa obediente. Nossa velha esperança morreu, e nossa nova esperança nasceu em Cristo. Nossa velha vida se foi, e nos tornamos novos através da cruz. Nossos corações devem ser renovados, nosso pensamento deve nascer de novo. Já que você se revestiu de uma nova pessoa pelo precioso sangue da cruz, você deve ter um novo pensamento. Sempre pense que você pode desfrutar de boa saúde e que tudo te corra bem, assim como a tua alma vai bem, e você pode ter vida e tê-la plenamente. Quando pensamos em nós mesmos continuamente como um povo escolhido, um sacerdócio real, uma nação santa e um povo pertencente a Deus, o trono de Cristo será estabelecido em nossos corações. Então precisamos ter o pensamento que está cheio da palavra de Deus. Não devemos encher nosso pensamento com romances mundanos, peças de teatro, filmes e visões do mundo. Nossos corações são o trono de Deus. Devemos enchê-los com a palavra de Deus. João 15:7 diz: se vocês permanecerem em mim e as minhas palavras permanecerem em vocês, peçam o que quiserem e lhes será feito. Deus promete responder aos nossos pedidos de oração quando cremos em Jesus como nosso Salvador
e permanecemos nele, e sua palavra é plantada em nossos corações, e oramos com fé que a palavra de Deus nos dá. A fé que vem de ouvir a mensagem, e a mesma é ouvida através da palavra de Cristo. Quando a palavra entra em nossos corações, a fé começa a desenvolver. Se orarmos com essa fé, a palavra de Deus vem a nós. Hebreus 14:12 diz: pois a palavra de Deus é viva e eficaz, mais afiada do que qualquer espada de 2 gumes, penetra até dividir alma e espírito, juntas e medulas, ela julga os pensamentos e atitudes do coração. A palavra de Deus não está morta, mas viva. Quando nosso pensamento estiver cheio da palavra de Deus, Deus será entronizado em nossos corações. Quando nossos corações são mudados de pensamento negativo para pensamento positivo, de uma mente desesperada para uma mente renovada, redimida pela cruz e preenchido com a meditação da palavra, Deus virá ao trono de nossos corações e sua vontade será feita através do nosso pensamento. Seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. Através de nossos corações, será feito em nossa vida. Em segundo lugar, Deus está entronizado em nossos sonhos. Os sonhos anseiam por coisas que não são como se fossem. Sonhamos não o presente, mas o futuro. As mães costumam ter um sonho que vão engravidar. Quando elas têm algum sonho especial de engravidar, elas imaginam como será seu novo bebê. O sonho pertence a um novo bebê que será feito no futuro, não o bebê presente no útero. Os sonhos sempre indicam não o que é feito no presente, mas o que será feito amanhã ou no dia seguinte a amanhã. Deus estará conosco quando estivermos a fé que olha para as coisas que não são através de sonhos. Romanos 4,17 diz: o Deus que dá a vida aos mortos e chama as coisas que não são como se já fossem. Por favor, repita depois de mim: o Deus que chama as coisas que não são como se fossem. Mesmo que elas sejam invisíveis, inaudíveis e intocáveis, Deus estará sempre presente em nossos sonhos e ali entronizado quando olhamos para coisas que não são como se fossem, através da palavra de Deus. Nos dias de hoje, preocupação, ansiedade, apreensão, irritação e o desespero nunca nos deixam em paz se nos concentrarmos apenas nas coisas visíveis. Mesmo que a tribulação e o sofrimento venham e as dificuldades sejam severas, ainda podemos confiar em Deus e ter um sonho quando nos concentramos em Jesus que os preside. Você sozinho é incapaz de fazer isso, mas você pode estender seu sonho por causa do Senhor. Você pode fazer isso com Jesus. Você deve viver uma vida positiva, não uma vida negativa. Você deve sempre ter um sonho para o amanhã em seu coração. Filipenses 2,13 diz: porque Deus é quem efetua em vós tanto o querer como o realizar, de acordo com o seu bom propósito. O que é um desejo? É um sonho. A esperança é um sonho. Desejos e esperança são sonhos. Deus nos dá um sonho e o realiza. Portanto, onde não há sonho, Deus não operará. Devemos sempre ter um sonho através da palavra. Os sonhos chamam coisas que não são como se fossem. Devemos olhar e sonhar como se pudéssemos gozar de boa saúde e tudo pudesse correr bem conosco e que nossa alma está se dando bem, embora ainda não seja realidade. Onde não há visão, o povo perece. Podemos viver uma vida vitoriosa quando temos um sonho em nossos corações. Acima de tudo, devemos ter um sonho do céu e vida eterna. Como podemos obter a vida eterna? Por causa da cruz, desfrutamos a vida eterna. Embora sejamos pecadores, injustos, imundos e merecemos ser abandonados, o Senhor nos promete: vinde a mim, todos os que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei, e ele nos aceitará como somos. Portanto, quando você vem ao Senhor, ele o perdoará, o purificará, o transformará e o renovará com seu sangue precioso.
Por meio disso, podemos acalentar o sonho do céu e da vida eterna. João 14, do 1 ao 3 diz: Não se turbe o vosso coração, crede em Deus, crede também em mim. Na casa de meu pai há muitas moradas. Se não fosse assim, eu teria dito a você: Vou lá preparar um lugar para você, e quando eu for e preparar-vos lugar, eu voltarei e levarei você para estar comigo, para que você também esteja onde eu estiver. Jesus preparou um lugar para nós desde que ele subiu ao céu há 2000 anos. O Senhor estabeleceu um paraíso onde não há lágrimas, preocupações, lamentações, despedidas, lamentos e doenças. Então o Senhor nos convidará para si. Devemos ter esse sonho em nossos corações. Nosso querido sonho se tornará realidade. Para quem não tem sonho, nada vai acontecer. Em outras palavras, sonhar significa acalentar coisas que não são como se estivessem em nossos corações. Você sabe, você deve procurar o que você quer e esperar em seu futuro como se já se tornasse realidade hoje, pela graça de Jesus Cristo. Quando você sonha e agradece por isso, isso se torna realidade. Na Bíblia, há uma história de um sonhador. José, como um sonhador, estava sonhando para se tornar o primeiro-ministro do Egito tão ansiosamente que seu sonho finalmente se tornou realidade, depois de muitos sofrimentos. Você sabe, a vida de um sonhador é muito mais bonita do que aqueles que estão sem um sonho. Quando sonharmos coisas que não são como se fossem, a mão amiga de Deus nos levará a realizar nosso sonho. O Salmo 20, verso 4 diz que ele conceda o desejo do seu coração e faça com que todos os seus planos sejam bem-sucedidos. Onde houver planos de desejos, Deus operará. Se alguém não tem desejos ou planos em seu coração, ele não tem sonho. Deus nunca promete bênçãos para aqueles que não têm desejos e planos. Quando oramos com um desejo ardente e sonhamos e planejamos em nossos corações, Deus responderá e trabalhará por nós. Portanto, Deus está entronizado em nossos sonhos e reside nos nossos corações. Para aqueles que têm um sonho, Deus vem e é entronizado em seus corações. Em terceiro lugar, Deus está entronizado em nossa fé. Acreditamos fortemente em Deus. Mesmo que não podemos ver nem ouvir nada, ainda creremos em Deus. Mesmo que meu caminho pareça estar escuro, vou me apegar a Deus sem dúvida. Ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, não temerei mal algum, porque creio que Deus estará comigo e me guiará e me livrará do meu inimigo com a sua vara e cajado. A fé é o poder mais poderoso em nossa vida. A Bíblia diz, porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Se apenas crermos em Deus, receberemos a vida eterna, não por nossos bons atos, nem por boa vontade. Depois de crer em Deus, podemos fazer coisas boas por meio do Espírito Santo, e então Deus nos recompensará. No entanto, a salvação só pertence à fé. Não podemos desenvolver nossa salvação. Portanto, a fé é o grande poder de salvação de Deus. Hebreus 11:6 diz, e sem fé é impossível agradar a Deus, porque quem vem a Ele deve crer que Ele existe e que Ele recompensa aqueles que o buscam com fervor. Devemos acreditar que Deus existe e que Ele recompensa aqueles que oram fervorosamente a Ele. Sem essa fé, tudo é inútil. Quando confiarmos no amor de Deus e agradecermos pela graça de Jesus, Deus será entronizado em nossa fé e nos protegerá. Então, sem fé, não há vitória em nossa vida. Devemos também crer na graça de Jesus o tempo todo. Efésios 2, 8 e 9 diz, porque pela graça sois salvos, por meio da fé, e isto não vem de vós, é dom de Deus, não por obras, para que ninguém se glorie. O preço da salvação é muito alto para pagarmos por nossos atos. Então coisas inestimáveis devem ser dadas como um presente. A luz do sol é dada livremente devido ao seu custo inexprimível.
Se você pagasse pela luz do sol a partir de hoje, você não poderia sobreviver. A eletricidade pode ser paga, mas a luz do sol está além do pagamento humano. Mas se a luz do sol não existisse, todas as criaturas morreriam brevemente. Sem ar, nenhum ser humano pode viver. Se não conseguirmos respirar por 4 minutos, morreremos. O ar é tão caro, mas é gratuito. Então, o que dizer dessa graça inestimável de Jesus? O Criador que criou o céu e a terra e todas as criaturas sofreu feridas em seu corpo e derramou seu sangue, e ninguém pode contar esse preço. Se você tentar pagar por isso, será repreendido. O Senhor ignorará aqueles que tentarem comprá-lo. Precisamos crer que a graça de Jesus é apenas um presente. Quem nele crê não perecerá, mas terá a vida eterna. Não importa se você é pecador ou justo, rico ou pobre, inculto ou intelectual, ocidental ou oriental, o precioso sangue do Senhor o salvará de você crer nele. Portanto, devemos receber o Espírito Santo e viver uma vida justa e santa com a ajuda dele após a salvação. Na Bíblia, Jesus promete que ele estará conosco até o fim do mundo e cuidará de nós, pois ele é o mesmo ontem, hoje e para sempre. Precisamos contar com a ajuda do Espírito Santo. O Espírito Santo vem nos ajudar. Agora o Espírito Santo vem aqui como o vento. Faça o que fizer, sempre busque a ajuda do Espírito Santo. Então ele irá apoiá-lo. Pedi e dar-se-vos-á, procurai e achareis, batei e a porta se abrirá para vós. Mesmo que o Senhor esteja conosco, ele não trabalhará se não pedirmos, buscarmos e não batermos. Devemos saber primeiro que o Espírito Santo nos ajuda em nossa fraqueza e pedir sua ajuda. João 14,16 diz: E eu rogarei ao Pai, e ele vos dará outro conselheiro para estar com você para sempre. Isso significa eternidade. Quando nossa vida útil de 70 a 80 anos é comparada com a eternidade, parece ser apenas um momento. O Espírito Santo nunca nos abandona e ficará conosco para sempre. Romanos 8,26 diz: O Espírito nos ajuda em nossa fraqueza. Não sabemos pelo que devemos orar, mas o Espírito intercede por nós com gemidos que as palavras não podem expressar. Visto que o Espírito nos ajuda em nossa fraqueza, não há ninguém que não precise de ajuda. Precisamos da ajuda de Deus espiritualmente, mentalmente, física e economicamente. Então, o Espírito Santo já vem, mas se rejeitarmos sua ajuda, como podemos superar todos os problemas? A razão pela qual tantos cristãos falharam no mundo é que não receberam a ajuda do Espírito. O Espírito Santo é a mão amiga para você e para mim. Ele trabalhará quando pedirmos sua ajuda. Tudo o que você faz, dia ou noite, peça sempre a ajuda do Espírito Santo. Também precisamos confiar na ajuda do Espírito. Seja invisível ou inaudível, devemos acreditar. Então, o Espírito Santo te ajudará com milagres. Em quarto lugar, Deus está entronizado em nossa confissão de fé através de nossos lábios. A confissão dos lábios é a carruagem de Deus. Deus não vem até nós de carruagem? A carruagem é sua confissão através de seus lábios. Portanto, a confissão de nossos lábios é o trono de Deus. A língua tem o poder da vida e da morte, e quem a ama comerá do seu fruto. Tiago 3, 5 e 6 diz: Assim também a língua é uma pequena parte do corpo, mas se gloria muito. Considere que uma grande floresta é incendiada por uma pequena faísca. A língua também é fogo, um mundo de mal entre as partes do corpo. Corrompe a pessoa inteira, incendeia todo o curso de sua vida e é incendiado pelo inferno. Quando nossa língua é bem usada, ela se torna a fonte de bênçãos e o trono de Deus será estabelecido ali. Se não, torna-se fogo do inferno e queima a vida inteira. Mesmo no mar tempestuoso, um grande navio é conduzido por um pequeno leme em direção ao porto. Nossa língua é o leme em nossa vida.
Se usarmos nossa língua negativamente, nunca chegaremos em um lugar positivo. Se a usarmos positivamente, nunca viveremos negativamente. A língua tem o poder da vida e da morte. É uma expressão muito agressiva. Significa vida e morte, não apenas sucesso e fracasso. Por que a língua tem o poder da vida e da morte? Porque somos salvos quando cremos em Jesus e o confessamos com nossos lábios. Romanos 10:10 diz: pois é com o coração que se crê e é justificado, e é com a tua boca que você confessa e é salvo. Seremos queimados para sempre pelo fogo do inferno ou entraremos na glória do céu. Depende eternamente de nossa confissão. Quando cremos em Jesus e o confessamos como nosso Salvador com nossos lábios, instantaneamente nos tornamos um cidadão eterno do céu. A Bíblia diz: tudo o que ligardes na terra será ligado no céu, e tudo o que desligardes na terra será desligado no céu. Tudo o que você desligar por seus lábios na terra será desligado no céu, e tudo o que ligardes com os teus lábios na terra será ligado no céu. Portanto, nossa língua tem um grande poder de afetar nosso destino. João 14,15 diz: se alguém reconhece que Jesus é o Filho de Deus, Deus vive nele e ele em Deus. Se você reconhece que Jesus é o Filho de Deus, então diga amém. Então, Deus vive em você. Nossa confissão preparará o trono de Deus em nós e ele virá para ficar conosco. Quando negamos Deus e Jesus com nossos lábios, o trono de Deus será destruído e nossa salvação será apagada. As palavras de nossos lábios têm o poder terrível de influenciar nosso destino. Nossa confissão oral se torna o meio do poder de Deus. Marcos 11:23 diz: em verdade vos digo que se alguém disser a este monte, vá, jogue-se no mar, e não duvidar em seu coração, mas acreditar que o que ele disser acontecerá, será feito para ele. Que grande poder nossas palavras têm! Se alguém disser a esta montanha, vá, jogue-se no mar, e não duvidar em seu coração, mas acreditar que o que ele diz vai acontecer, será feito para ele. Minha congregação, que tipo de montanha você tem hoje? Seu marido é uma montanha para você? Sua esposa é um problema? Ou seus filhos são sua montanha? Você tem uma montanha na área financeira ou uma montanha de doença? Se você realmente deseja remover essas montanhas, use sua língua. Se você diz, eu não posso fazer isso, é impossível, não há como, que destino? É melhor eu me suicidar, eu quero morrer, você vai perecer. Mas se você mudar sua confissão dizendo, porque Deus está comigo, meu marido será mudado e minha esposa será diferente, nossos filhos serão renovados, os problemas serão resolvidos, milagres acontecem, alguma coisa boa vai acontecer. E você chama as coisas que não são como se fossem. Então sua confissão oral o levará a essa direção. Você deve dizer coisas que não são como se fossem. Assim como suas palavras irão guiá-lo, então, se você disser uma confissão errada, isso o levará à destruição. Por isso, não se esqueça que nossa confissão oral será seguida pelo poder de Deus. E tenha cuidado com o que você diz. Se você confessar positivamente, Deus residirá nessa confissão positiva. Portanto, você pode se sentir mais perto de Deus ou mais longe dele, mas nunca pode dizer que Deus o abandona. Através de seu pensamento, sonho, fé e confissão oral, você pode convidar Deus mais profundamente em seu coração ou mantê-lo longe de você, se você usar palavras imprudentemente. Vocês devem buscar a Deus, não de fora, mas de seus corações. O endereço de Deus no universo está além da nossa imaginação. Porque permanecemos na terceira dimensão e somos limitados pelo tempo e espaço, não podemos compreender Deus que existe no infinito e na eternidade. Eu quero que você saiba que nosso coração é a morada de Deus. Glória a Deus, aleluia.
Se você que ouviu esta palavra talvez foi a primeira vez, você foi muito abençoado com esta palavra, não foi? Então eu te convido para que você se inscreva aqui no canal, ative o sininho das notificações, para que você possa receber os vídeos, as palavras que postamos todos os dias. Deixe também o seu like e não se esqueça de compartilhar esta palavra com mais pessoas. Meus irmãos e minhas irmãs, nos vemos nos próximos vídeos. Amém.